Olá pessoal, nessa aula de hoje então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de termodinâmica e vamos hoje aprofundar um pouco mais falando sobre processos adiabáticos que ocorrem num gás ideal e algumas aplicações disso, e vamos finalizar o teorema da equiparação de energia como a gente já vem estudado. Bom, então essa é a aula 5, que vamos aprofundar esse estudo de gás ideal, chegando então processos adiabáticos que ocorrem no gás ideal e sobre o teorema da equipartição de energia. Como objetivos nessa aula de hoje, nós vamos relembrar esse modelo molecular do gás ideal. Vou pegar os resultados que nós já estudamos isso nas aulas anteriores e depois a gente vai então, como eu falei, estudar esses processos adiabáticos que ocorrem no gás ideal, introduzir, na verdade já introduziu isso, né, mas estudar com um pouquinho mais de detalhes o teorema da equipartição de energia nesse nível básico aqui. Bom, relembrando, né, o modelo do gás ideal, nós partimos de alguns pressupostos, que eram que o número de moléculas do gás é grande o suficiente, de forma que a distância média entre elas é muito grande comparada com as dimensões de cada uma dessas moléculas, né, que compõem o gás, que elas obedecem às leis de movimento de Newton, no movimento aleatório, as partículas estão aleatoriamente distribuídas, as moléculas interagem apenas por forças de curto alcance, com colisões elásticas, e estamos falando de substâncias puras, de forma que todas as moléculas são idênticas. Se vocês se lembrarem, a gente imaginou uma caixa, né, onde a gente tinha essas partículas dentro, elas se chocavam com a parede, retornava, tinha uma transferência de momento. Com isso a gente conseguiu fazer uma relação entre variáveis microscópicas e variáveis macroscópicas no modelo. Chegando então numa expressão para pressão na forma que a gente relacionava a pressão, uma característica macroscópica, com características então microscópicas das moléculas, ou seja, massa e volume. E a gente reescreveu essa equação de cima, essa relação de cima dessa forma como está aqui embaixo, de forma que a gente pode observar o que? A gente tem uma relação de energia cinética associada à pressão, né? Esse N por V, esse número de moléculas por volume, e aqui mv² sobre 2, vocês já estão bem acostumados, é uma relação de energia cinética. Então, o que nós encontramos nessa relação? É uma relação de energia cinética microscópica com uma relação macroscópica termodinâmica que pode ser mensurada. E a partir daí a gente pode fazer a chamada representação microscópica da temperatura. Usando aquela relação que a gente obteve, a gente pode então escrever, estou só passando, né, esse V para esse lado para ter uma relação PV, como a gente está acostumado na equação do gás ideal, que é igual a nRT. E aí a gente então pode escrever uma relação onde PV é igual a NKBT, onde KB é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. Então a gente também pode relacionar a pressão de um gás dentro de um compartimento confinado com a temperatura que esse gás está. A gente já obteve esses resultados aqui. E com isso a gente também pode fazer as relações, né, de escrever então a temperatura em função das características microscópicas do gás. Então, se a gente igualar os lados da equação anterior, a gente pode escrever a temperatura, que ela depende da energia cinética das moléculas. Ou, de uma outra forma, a energia cinética depende da temperatura dessas moléculas. Então, uma relação direta entre essa massa, como é constante, a velocidade com a temperatura, sendo que essas grandezas aqui são constantes. Então, a velocidade de uma molécula, ou melhor, né, a velocidade quadrática média das moléculas são relação direta com a temperatura na qual esse gás está submetido. E esse 3,5 a gente já tinha visto, né? Isso está ligado então às relações de graus de liberdade que o sistema vai ter. Eu vou voltar nisso aqui com um pouco mais de detalhes, mas a gente pode então dividir um meio de KBT como para cada grau de liberdade translacional que as moléculas têm, de forma que cada grau de liberdade contribui de forma igual, com uma parcela igual de energia.
E esse é o que a gente chama de teorema da equipartição de energia. Volto nisso daqui a pouco. Bom, a ideia que a gente estava discutindo ali, a gente vai usar isso mais daqui a pouquinho, mas tem uma relação muito interessante quando a gente começa a estudar agora para um gás ideal, como um modelo mais simples que nós temos, relação de processos que ocorrem a partir dali. E eu vou dar alguns exemplos de máquinas térmicas que realizam determinados processos termodinâmicos, hoje falando especificamente do processo adiabático no gás ideal. Reparem que isso vai fazer para a gente uma introdução ao que nós vamos ver no próximo capítulo, nas próximas aulas, onde que a gente vai falar especificamente sobre máquinas térmicas, que vai ser basicamente o nosso foco de estudo até o final desse curso. Naturalmente, para estudar as máquinas térmicas, nós vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica, vamos falar sobre entropia e tudo que está associado a isso. Mas o nosso foco de estudo e aplicações e tudo mais vai ser em função das máquinas térmicas. Então, aqui a gente tem um GIFzinho animado no material que vocês têm disponível, como é um PDF, se vocês não têm isso, mas eu vou estar descrevendo isso aqui, vocês podem revisitar essa aula quantas vezes quiserem. A ideia aqui é a gente observar e estudar com alguns detalhes esses processos. Então, observem que eu estou falando agora de processos adiabáticos, e lembrando que quando eu falo um processo adiabático, eu estou falando que a variação de calor, ou seja, o calor a troca de calor entre o sistema e o universo que contém esse sistema vai ser zero. Não tem troca de calor. E a gente já viu, né, que um processo que ocorre de forma muito rápida, como uma compressão ou uma expansão de um gás, de forma bem rápida, a gente pode, né, descrever esse processo como adiabático, ou melhor dizendo, quase adiabático. E aqui vamos ver alguns exemplos que são bem interessantes da gente tratar, como o problema de motores a combustão interna. O processo de explosão desse gás ocorre de forma muito rápida. Então, quando o combustível mais o oxigênio está dentro da câmara de combustão sofre o processo de explosão, o pistão se move de forma muito rápida. Então, esse processo acontece de forma adiabática. E a gente vai ver justamente isso, que é um bom exemplo disso dentro de um ciclo termodinâmico que nós vamos estar estudando. Então vamos ver aqui um processo que ocorre num diagrama PV em 4 etapas de um motor a combustão. A gente já volta depois a falar com um pouquinho mais de detalhes do motor a combustão, mas esse aqui é introdutório para a gente ver. Repare o seguinte,